Vamos agora criar um array com alguns elementos. Por exemplo, let array1 é igual a 1,10,15,7. Criamos um array com 4 elementos. Se eu digitar aqui no console, ele vai mostrar que é um array de 4 elementos. Abrindo aqui, eu vejo qual é o valor em cada posição, em cada índice do array, no 0, no 1, no 2 e no 3. E eu tenho o length, que vale 4. Bom, obviamente eu posso acessar array de 0, array de 1, por exemplo, array 1 de 1, array 1 de 2, de 3. Tá? Se eu escrever array 1 de 3, ele me retorna 7. Eu posso colocar um valor nesse array 1 de 3, posso ler esse valor, mas o mais importante de arrays é que eu não sou obrigado a colocar diretamente um número aqui. Eu só preciso gerar este número, ou seja, let índice, por exemplo, é igual a 0. Ok. Array 1 de índice é 1. Por quê? Porque em 0 ele está 1. Mas se o índice for igual a 2, por exemplo, array 1 de índice passa a ser 15, porque agora array 1 de índice vai me retornar o array 1 da posição 2. Isso nos permite uma flexibilidade muito maior quando eu uso arrays. Por exemplo, nos permite aquilo que é algo que vocês vão ter que aprender a fazer, porque vocês vão fazer o tempo todo, que é percorrer um array. E eu vou primeiro percorrer um array usando apenas o while, ou seja, usando apenas aquilo que nós já vimos, e vamos fazer também o comando de saída que nós vimos, o alert. Então vamos lá, observe, let i igual a 0. Por quê? Porque o i vai ser o meu índice e ele vai começar em 0. While i menor que o quê? Que array 1.length. Aqui é muito importante, um erro muito comum é escrever errado length em inglês. Ele termina em th. Enquanto o i for menor do que o array.length, bom, primeira coisa, eu preciso alterar o i, senão ele vai ser um loop infinito. E eu vou subir de 1 em 1. Então o i vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai subir de 1 em 1 enquanto ele for menor do que o array.length. Por exemplo, num array que tem 4 elementos, o length é 4. E o i vai ser 0, 1, 2, 3. Quando for 4, ele não é menor que 4 e ele sai. E aí, por exemplo, eu posso ter alert array 1 de i. O que significa? Significa que eu percorri o meu array. Ele vai fazer um alert de cada elemento do meu array. Eu posso ter N outras funcionalidades, qualquer uma que envolva percorrer um array. Por exemplo, eu quero somar todos os elementos do array e saber o resultado. Tudo bem? Let soma é igual a 0. Em vez de alert, array 1, eu coloco soma recebe ele mesmo mais array 1 de i. Então, soma é 0, mas ele vai, na primeira vez que executar, ele vai ser somado, ele mesmo, com o primeiro elemento. Depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Eu vou somar todos os elementos do array. Alert, soma. Observa o que ele vai fazer. Ele colocou 33. Por quê? Por quê? Array 1. Porque 1 mais 10 mais 15 mais 7 dá 33. Se eu somar, se eu colocar array 1 de 4 é igual a 100, o que é que eu tenho aqui? Que agora o array 1 tem 5 elementos. E o meu código não mudou em nada. Enquanto antes ele somava 4 números, agora ele soma 5 números. Mas não importa, porque eu estou percorrendo todo o array e somando todos os elementos do array. Então agora ele exibe 133. Pois bem, quando falamos em percorrer um array, justamente por ser algo que nós usamos muito na programação procedural, é muito comum percorrermos um array, nós temos comandos que foram
especialmente criados para facilitar o percorrer um array. Nós vamos ver o primeiro deles, que é o for. O for é muito semelhante ao while. A diferença que, como ele foi pensado para percorrer arrays, o que eu preciso num while para percorrer um array? Eu preciso ter um contador, eu preciso inicializar esse contador, está aqui, eu preciso ter um teste, e lá no final eu preciso ter um incremento. Isso é o que eu uso para percorrer um array. Só que observa, supondo que aqui, em vez de ser apenas uma linha, eu tenha 50 linhas, quer dizer que eu vou ter 2 linhas para criar a variável e setar ela em 0, e testar a variável dentro do comando while, e 100 linhas para baixo é que eu vou ter o incremento dessa variável. Na verdade é essa aqui, i igual a 0, o while i, e lá no final i mais mais. O for nada mais é do que um comando que faz praticamente a mesma coisa que o while, mas ele tem uma parte dentro do comando que é a inicialização, uma parte que é o teste e uma parte que é o incremento. Observem aqui este mesmo código usando o for. Let soma igual a 0, mesma coisa. Agora, em vez de while, for. Só que aqui eu falei que tem 3 coisas. Elas são separadas por ponto e vírgula. Let i igual a 0, ponto e vírgula. Então, inicialização. Teste e menor que array1.length. Tá? E o incremento. Soma igual a soma mais array1 de i. E, finalmente, alert soma. Este código faz a mesma coisa que esse. Mas aqueles comandos que fazem parte de percorrer o array, que é este, que é este e que é este, estão todos em uma única linha. É mais fácil de mexermos, mais fácil de darmos manutenção, é mais fácil de entendermos quando temos um código de outra pessoa. Se ele usa com o while, a gente só vai saber que está tudo certo quando a gente descer até o final do corpo do while e confirmarmos que tem um incremento aqui. Talvez ele tenha esquecido, ou talvez ele queira percorrer um array de 2 e 2, então em vez de ser o somar 1, ele está somando 2 e está só pegando os elementos 0, 2, 4, 6. E eu só vou saber disso quando chegar no final do bloco e ver. O for é mais conveniente para o programador, porque todos os elementos para percorrer o array estão numa linha só. E são sempre iguais se você está percorrendo um array desde o primeiro elemento. É sempre igual. Let i igual a 0. I é por padrão usado como o índice para percorrer o array. Se você vai percorrer precisa de mais de um índice, em geral se usa ijk. Mas let i igual a 0, i menor que qualquer que seja o array, ponto length, ponto vírgula, i mais mais. Essas 3 linhas são sempre iguais. A única coisa que vai mudar é aqui qual é a variável que tem o array. Let i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que qualquer que seja a variável do array, ponto length, ponto e vírgula, i mais mais. Esse é o código típico para percorrer todo um array. E o que você vai fazer dentro? Bom, você vai fazer para cada elemento do array. Talvez seja somar, talvez seja dar um alerta, talvez seja fazer um teste para ver se aquele array se aquele número que está dentro do array é o número que o usuário digitou ou não, que é o nosso desafio do que vimos no vídeo anterior. Então, agora temos como usar melhor um array, temos como percorrer um array. Nós vamos agora, então, fazer o desafio. Aqui nós temos um código que tem 2 números, e que até nós alteramos para um array, mas nós não fizemos nenhuma dos recursos que ajudam a criar um array, a usar um array. Eu quero agora que vocês façam, e eu vou responder no vídeo seguinte, que vai ter o arquivo 5.html. Eu quero que vocês refaçam esse mesmo código, não precisam mudar nada da funcionalidade, mas façam um uso melhor do array. Um uso melhor do array vai permitir que eu não tenha 2 vezes esse cálculo aqui. Vai permitir que eu não tenha 2 vezes todo esse código aqui. If entrada aqui
e aqui, que é o mesmo código, se vocês olharem, apenas um eu estou usando o N de 0, o outro eu estou usando o N de 1. Então, um código com uso adequado do array, que eu vou ter no 5.html, vai ser menor do que esse. E mais flexível, porque neste formato, se forem 10 números, o código vai ficar enorme. Mas se eu fizer um código flexível, o código vai depender da quantidade de elementos no meu array. E aí sim eu vou estar usando de uma forma adequada o array. Então, este é o desafio para vocês. Vocês têm acesso aos códigos fontes. Então, se vocês estão com alguma dificuldade, vocês peguem o 4.html e a partir dele criem a versão de vocês do 5.html, que tem a mesma funcionalidade, mas um uso mais adequado dos arrays. Qualquer dúvida, perguntem no grupo de WhatsApp, falem comigo. Qualquer questão, também vocês podem olhar a resposta, comparar com a de vocês, mas o ideal é vocês realmente conseguirem fazer isso e depois olharem a resposta, depois olharem o próximo vídeo e o próximo código-fonte.